Andréia, você sabia que as células apresentam uma linguagem própria, principalmente quando elas sintetizam proteínas? Sei sim, você está falando do código genético. Ele nos ajuda a compreender como as células sintetizam proteínas diferentes a partir de informações contidas no material genético. Isso mesmo. Com o código genético, entendemos como a informação contida no DNA e transferida ao RNA origina uma proteína, e ainda nos informa qual é a estrutura primária, ou seja, qual é a sequência de aminoácidos que compõe essa proteína. E isso é super importante, né? Afinal, essa estrutura primária que vai efetivamente diferenciar uma proteína da outra e garantir que cada proteína desempenhe corretamente sua função na célula. Mas por que a sequência de aminoácidos na estrutura primária é tão importante? Repare nesses trechos de duas proteínas e considere que o restante da molécula seja todo igual. No que elas diferem? Olhem bem e vejam que, apesar de terem os mesmos tipos de aminoácidos e a mesma quantidade, a sequência é diferente. Só isso é suficiente para serem proteínas diferentes. Aminoácidos diferentes se ligam de forma diferente e geram proteínas com estruturas diferentes. Pense, por exemplo, no caso do nosso alfabeto. Com as mesmas letras e dependendo da ordem que estão, podemos formar palavras diferentes com significados diferentes. Ah, então são esses tipos variados de ligações entre os aminoácidos que vão determinar a forma tridimensional das proteínas e, consequentemente, sua função. Isso me lembra as enzimas, que, dependendo da sua forma tridimensional, se ligam de maneira específica a um substrato. E qual é a relação do código genético com tudo isso? O código genético é uma tabela que mostra a relação entre os trechos da molécula de RNA e os aminoácidos que serão os constituintes das proteínas. Cada trinca de nucleotídeos do RNA mensageiro se chama códon e pode ser traduzida em um aminoácido. Por exemplo, os códons em destaque codificam o aminoácido leucina. Por esse motivo, dizemos que são duas linguagens diferentes, a dos nucleotídeos do RNA e a dos aminoácidos das proteínas. E, para que haja tradução de uma linguagem para outra, precisamos de um dicionário, o código genético. Então, eu posso dividir a sequência de RNA mensageiro em códons e simplesmente usar a tabela para descobrir quais aminoácidos vão compor a proteína traduzida a partir desta sequência. Sim, mas antes precisamos tomar alguns cuidados. Preste atenção. Existe o códon de iniciação, AUG. A síntese da proteína em si só começa a partir desse códon. Então, tudo que está no RNA mensageiro antes do códon de iniciação não é traduzido em proteína. O códon de iniciação codifica o primeiro aminoácido das proteínas, a metionina. Ah, sim, é verdade. O mesmo vale para o códon de parada, ou stop códon, ou ainda códon nonsense. Ele indica o fim da sequência de RNA mensageiro que originará a proteína, ou seja, significa o fim da tradução. A partir dele, nenhum códon de RNA mensageiro é traduzido em proteína. Veja aqui na tabela que são 3 códons de parada: UAG, UAA e UGA. Nenhum deles codifica aminoácido algum. Verdade. Bom, tomando esses cuidados, podemos traduzir esse RNA mensageiro? Vamos lá. Primeiro, procuramos o AUG. Pronto, aqui está. Agora vamos adicionando os aminoácidos como o ribossomo faz na célula, um a um, começando por aquele codificado pelo AUG, a metionina. Ácido glutâmico, histidina, lisina, fenilalanina, códon de parada. Acabou a tradução. Peptídeo pronto. Beleza, Andréia, isso foi fácil. E no caso das mutações genéticas? Como essa proteína vai ficar se houver alguma alteração na sequência de nucleotídeos do gene que a originou? Bom, vamos lá. Digamos que a mutação seja aqui, nesse nucleotídeo do gene que gerou o RNA mensageiro em questão.
Construímos o RNA mensageiro e vimos que ele também sofre uma mudança na sua sequência de bases nitrogenada. Repare em vermelho. Repare que um dos códons foi alterado. E aí, quando construímos esse RNA mensageiro, usando código genético, percebemos que ocorre uma mudança em um dos aminoácidos, como resultado da mutação. Onde antes foi codificado o aminoácido ácido glutâmico, agora, em função da mutação, tem-se o aminoácido ácido aspartico. Bem, se é a estrutura primária que diferencia uma proteína da outra, agora que ocorreu uma mudança nessa estrutura, a proteína gerada será outra. Isso mesmo, por isso as mutações genéticas podem ter resultado dos mais variados, como o surgimento de doenças genéticas ou mesmo de novidades evolutivas que dão origem a espécies completamente diferentes. Mas você sabe que isso não acontece sempre, né? Há mutações que são silenciosas ou neutras, ou seja, mesmo que aconteçam no DNA, não geram proteínas diferentes da original. Claro, afinal o código genético é degenerado ou redundante. Isso significa que um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon, nunca o contrário. Dá uma olhada na tabela do código genético. Voltemos para o nosso RNA mensageiro original. Se a mutação gerasse um códon GAA no lugar de GAG, o aminoácido traduzido continuaria sendo o ácido glutâmico. Por isso, mutação silenciosa ou neutra é aquela que resulta numa proteína idêntica à proteína original. Retomando a nossa analogia da linguagem, é como se, para me referir a esse vegetal, eu usasse diferentes palavras, como mandioca, aipim, macaxeira. No final das contas, o resultado é o mesmo, entende? Olha, essa característica do código genético de ser degenerado cai bastante em prova de vestibular, Amanda. Uma outra característica interessante do código, que também é bastante cobrada, é o fato dele ser universal. Verdade. Dizer que o código genético é universal significa que ele vale para praticamente todo ser vivo na Terra, com raras exceções. Ou seja, a UG, por exemplo, codifica o aminoácido metionina nos humanos, nas girafas, em bactérias, fungos, vegetais e até nos vírus. E é essa universalidade do código que nos ajuda a entender como é possível que bactérias produzam insulina humana em laboratório. Mas isso é papo para uma outra aula. Por hoje, é melhor ficarmos por aqui. Um beijo, pessoal!